Santa Missa desse domingo 26 de abril de 2020, terceiro domingo da Páscoa. Nossa saudação de fé a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando pela Rádio Cidade FM e também pelo Facebook da Paróquia São Pedro Apóstolo de Ananás. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebremos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Iniciemos cantando. Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, humildade, muita devoção, nos coloquemos diante do Senhor para pedir perdão de nossas faltas, nossos pecados, e assim podermos celebrar melhor a Santa Eucaristia. Vamos fazer esse pedido de perdão cantando. Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria desse perdão, porque Deus é bom, porque Deus nos ama, cantemos para dar glória ao Senhor.
dessa celebração. Também rezar em ação de graça pelo aniversário da Ana Paula Pedro Filho. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me conhecerá, me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando ensinais vosso caminho para
leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as mais suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do
povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, e reunidos com os outros, a estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esse tempo maravilhoso da Páscoa de Jesus. Durante 50 dias nós celebramos a Páscoa. Vamos estar até Pentecostes celebrando esse grande acontecimento da nossa fé, da nossa salvação, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos celebrando já o 3º domingo da Páscoa. E nesse momento, nessa celebração, nós temos mais uma vez a presença de Jesus ressuscitado, que apareceu aos discípulos de Emaús. Irmãos, essa aparição do Senhor ressuscitado é uma verdadeira liturgia eucarística. Nós temos aqui a presença do Senhor que caminha com os seus discípulos. Nós temos aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Jesus que vai explicando, mostrando para os discípulos tudo o que tinha acontecido. E essa palavra vai aquecendo os corações dos discípulos, vai iluminando, de modo que eles vão percebendo toda a realidade dos fatos. Temos também a presença da partilha do pão. E é nessa partilha que, de fato, eles reconhecem a presença do ressuscitado no meio deles. E também temos aqui também os discípulos em missão que voltam para testemunhar a ressurreição de Jesus. Portanto, aqui se trata de uma celebração da Eucaristia nesse Evangelho de hoje. E fica para nós também essa belíssima lição, que muitas das vezes também passamos por essa realidade dos discípulos de Emaús, às vezes a dureza da vida, as marcas, ainda de morte, de sofrimento, que muitas vezes abate sobre nós, nos deixa como cego, insensível, incapaz de perceber as realidades do céu, a presença do ressuscitado no nosso meio, porque às vezes ficamos traumatizados com tantas durezas, sinais de morte que muitas vezes nos abate e nos deixa insensível. Mas a palavra tem esse poder de fazer com que a gente vá enxergando as realidades do céu, vai nos ajudando a perceber que Deus caminha conosco, Deus está conosco apesar das dificuldades, dos problemas. Então essa palavra ela tem esse poder de clarear, tirar aquilo que está embaçando a nossa visão, de modo que a gente vai também se aquecendo, se animando e voltando a fazer essa experiência
do Senhor ressuscitado, e tudo se transforma na nossa vida quando a gente deixa ser contagiado por essa palavra, né? E também nós fazemos essa experiência de nos reunirmos para celebrar a comunhão a partir do pão, tanto na nossa vida como na vida do próximo. E isso faz com que, de fato, nós enxerguemos o Senhor ressuscitado, enxergamos a presença do Senhor que caminha conosco. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, nós somos chamados também a fazer essa experiência, né? A partilhar o pão, a viver a comunhão como igreja, como família, como povo de Deus. E é assim, nessa experiência da partilha, da comunhão, que a gente vai, de fato, enxergar e perceber a presença do ressuscitado todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então, que Deus Todo-Poderoso caminhe sempre conosco e que tenhamos sempre o coração aberto, sensível para perceber o Senhor caminhando conosco, no partir do pão, na vivência da comunhão. Deus nos ajude, Deus nos abençoe nesta caminhada. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo tua luz no fogo, por isso alegre estou. Toda pequena oferta, a força da união. O pobre que se liberta,
para que a nossa oferta, o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. Destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unido à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda ao Senhor. estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Giovanni e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E aqui nós queremos lembrar e rezar pela nossa irmã Leonice Souza, que partiu para a casa do Pai recentemente. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas afetem no vosso igreja. Dá-lhes, segundo vós deseja, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. mesa tão grande, vazia de amor e de paz, aonde a luxo de alguns alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o compartilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia. Todas as mesas do pobre da festa de paz, e as mesas do rico vazias em concentração de pão. Busquemos apenas esta mesa o pão redentor do céu, a pura esperança que faz todo o povo pão em todas as mesas, na Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final da nossa Santa Missa, agradecendo a sua participação, você que nos acompanhou através das ondas da Rádio Cidade FM, também do Facebook. Nós queremos passar os nossos avisos da semana. Durante esta semana, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, das 6 às 7 da noite,
nós teremos o programa Evangelizando com Maria. Na próxima quinta-feira, nós teremos mais uma vez a transmissão da live, ali direto da Igreja Matriz, da Renovação Carismática Católica. Vai ser transmitida pelo Facebook da paróquia e também pelo Instagram da Estação da Moda. Você que já nos acompanhou aí durante essa semana, continue nos acompanhando. Também avisando que durante a semana, a partir das 7 horas da manhã, a Igreja Matriz estará aberta para que você possa fazer sua oferta. Nós temos um cofre e também entregar o seu dízimo e ainda fazer seu momento de oração. Se preferir, pode também entregar a oferta e também o dízimo na casa paroquial a partir das 2 horas da tarde com a irmã Domingo. Nós agradecemos e agradecemos também em nome da emissora Rádio Cidade FM esta oportunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós e nossas famílias, nossas comunidades, a bênção e a proteção de Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia.